Fala galerinha do bem, Amadeu, do Boteco do Amadeu, trazendo notícias rápidas e rasteiras para você. Hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025, segunda-feira. Galerinha, você que ainda não é inscrito no canal Boteco do Amadeu, se inscreva, dê aquele like, divulgue, compartilhe. E lá no cantinho do lado direito tem um sininho lá, só você clicar ali, botar o dedinho ali e botar assim todas, porque toda vez que subir um conteúdo, um vídeo do canal Boteco do Amadeu, vocês receberão as notificações. E também queria agradecer muito a todos vocês, o carinho que vocês têm demonstrado à minha pessoa, ao canal Boteco do Amadeu, não só o Luiz Amadeu. Batemos ontem 2.711 inscritos no canal, e também o meu vídeo, né, lá do embarque da delegação para Salvador, onde bati o meu recorde pessoal no Boteco do Amadeu, já deu mais de 3.400 visualizações, mais de quase 200 curtidas. Muito obrigado, vocês que realmente fazem essa diferença grande, e o Vasco não tem nos ajudado. Mas eu vou logo direto no assunto. Ontem, lá na Arena Fonte Nova, na Arena Casa de Esportes, né, Fonte Nova, lá em Salvador, o Vasco mais uma vez foi lastimável o jogo do Vasco ontem. Perdeu de 1-0, gol do Eric Puga, jogador até que lá atrás o Vasco tentou contratá-lo diante da equipe do lado do Ceará, e o Bahia foi lá, o Grupo City contratou esse belo jogador jovem, fez um gol de cabeça. Tem menos de 1,70 m e o Robert Renan, 1,90 m de altura, deixar o menino ali fazer aquele gol. Mas eu quero falar, antes de comentar sobre o jogo, eu queria só passar aqui para vocês as estatísticas. O Bahia teve 55% de posse de bola, o Vasco teve 45%. Mas só que o Vasco não foi efetivo. Total de finalizações, ouçam bem, 19 da equipe do Bahia, 7 da equipe do Vasco. Finalizações no alvo, no gol. Sabe quantas o Bahia teve? 4, o Vasco 1. Agora, olha só, gente, vocês estão sentados aí, né? Tomando seu cafezinho, de repente na hora do almoço, ou à noite na hora de dormir. Chances claras de gol. O Bahia teve 2 chances, o Vasco teve 0. Tá? Escanteio, o Bahia teve 11 escanteios a seu favor e o Vasco teve 1 escanteio. E o Vasco teve esse escanteio no segundo tempo, tá? Entre os 14 minutos e meio até os 15 minutos do segundo tempo. 60 minutos para o Vasco bater um escanteio a seu favor. Mas, né, realmente, Diniz, sabe que eu tenho um carinho imenso por você, gosto muito do teu trabalho, mas eu não sei o que houve com o Vasco. O Vasco desaprendeu a jogar futebol. O Vasco desaprendeu a jogar futebol, tá? Nas últimas 5... Olha, eu vou falar, nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas, tá? E eu queria deixar aqui, sabe quantas chances claras o Vasco teve nesses últimos 5 jogos? O Vasco teve 6 chances claras de gol. Sabe quantas finalizações nos últimos 5 jogos o Vasco teve? 16. 16. Sabe quantos gols o Vasco fez nos últimos 5 jogos, que ocasionou, né, as 5 derrotas? O Vasco fez um gol, e sofreu 11. Saldo negativo nos últimos 5 jogos, saldo negativo de 10. E o Vasco cai de 8º, né? 5 rodadas atrás, o Vasco ocupava a 8ª colocação. Hoje está em 13º, podendo perder esta classificação. Sabe para quem? O Vasco pode perder a classificação pro Ceará e pode perder a classificação também, pode perder a posição para o Inter. O Ceará está em 14º lugar, com 42 pontos, mesma pontuação do Vasco. O Vasco ocupa a 13ª colocação. É o último classificado na zona ali da Sul-Americana, é o Vasco, com 42. Ceará 42 em 14º, com um jogo a menos, que vai fazer esse jogo hoje diante da equipe do Mirassol lá no interior paulista. O Inter tem 40 pontos, vai pegar o Santos. O Inter tem 40 pontos em 15º lugar. Próximo adversário do Vasco vai ser o Inter, na sexta-feira, em São Januário. Aí o Vitória, que já completou, né, a sua 35ª partida,
é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 39 pontos em 16º lugar. E o primeiro time, né, que entra na zona do rebaixamento, que está na zona do rebaixamento, é o Santos, que tem 37 pontos em 17º lugar e faz um jogo lá no Sul contra a equipe do Internacional. Então, o Inter, hoje, pega o Santos, no estádio da Beira-Rio, e o Mirassol pega a equipe do Ceará, lá no Maião, lá no interior paulista. Olha só que ponto esses jogadores estão levando o torcedor, sabe, ao delírio negativo. Porque um time, né, nós que somos setoristas e também torcemos para o Clube de Regatas Vasco da Gama, nós olhávamos o Vasco lá em cima. Estávamos olhando ele já buscando uma pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e até né, uma fase de grupo, de repente. Gente, há 5 rodadas atrás, tá, o Vasco estava e hoje está com os mesmos 42 pontos. Sabe, foram 15 pontos disputados. O Vasco perdeu os 15. Se o Vasco tivesse ganho os 2 jogos em São Januário, o Vasco hoje estaria com 48 pontos. Estaria ali brigando ali pelo G6, G7. Gente, é lastimável isso. Sabe, é uma decepção atrás de decepção. E esses jogadores que lá estão, vestindo a camisa do Vasco, sendo comandado pelo treinador Fernando Diniz, que eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que falar para vocês, mas o meu papel está aqui, porra, do jeito que eu estou tão chateado como vocês estão ainda muito mais, imagina ter que falar de Vasco, cobrir Vasco, depois da 5ª derrota consecutiva. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara também. Matheus França, você é um jovem. O que você fez ontem em campo, você tem que ser... Olha, seu sonho é porque tem contrato, mas você tinha que ser devolvido lá para a Premier League, você tinha que ir para o seu clube, ficar lá treinando, ganhando seu dinheiro. Não estou aqui falando de salário, nada disso. Eu só acho que você não pode mais vestir a camisa do Vasco. Com todo respeito, eu estou sempre no embarque da delegação, dando apoio, sabe, fazendo vídeo. Vocês podem ver que estou sempre ali apoiando. Vamos lá, galera, vamos lá, sucesso. Vocês vão conseguir essa vitória. E vocês chegam em campo e fazem isso. Matheus Carvalho, não tem como mais você continuar no Vasco. Tietê, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Realmente, eu estou falando aqui do jogador profissional. Eu não estou falando do CPF, eu não estou falando da pessoa física. Eu estou falando do atleta profissional. Porque o que vocês fizeram ontem em campo é brincadeira. O Bahia chegou a ficar com 9 jogadores. Porque lá o Michel Araújo só estava ali como figurante dentro de campo. E você consegue perder uma bola. Tu conseguiu perder a bola para o Michel Araújo. Sabe, ele não tinha corrida, não podia correr, já estava lesionado. Agora, David, segunda expulsão contra o Bahia. Ano passado fez a mesma coisa na derrota de 2-1. O que está acontecendo com você, DVD? Pô, você entrou até bem, sabe, fazendo jogadas, buscando velocidade, uma recomposição ali para ajudar o lado esquerdo, ali com o Piton. E tu dá uma entrada daquela, não tem como te perdoar. Não tem, você tinha que ser multado. Tinha que ser multado financeiramente no seu salário, o que você fez ontem. Ah, Amadeu, mas prejudicou demais a equipe do Vasco? Prejudicou. Mas não foi só a expulsão do DVD, também foi a apatia do time. O Diniz tira o Nuno, coloca o Lucas Freitas. Eu até entendi o posicionamento do Diniz ali. Porque ele olhava para o meio campo e falei, poxa, não tem como colocar. Mas aí, o que acontece? Uma batida de escanteio, aquela batida curta que você joga para o lado, o Ademir, um jogador realmente de 32 anos, se não me falha a memória, voluntarioso, um jogador rápido ainda, cruza aonde? Na área do Vasco. E a bola vai aonde? No zagueiro mais alto do Vasco. Aí não olha, olhou e falou, não, vai para fora. Não pode, o zagueiro nunca pode pensar, o zagueiro tem que tirar essa bola. Aí o menino lá de menos de 1,70 m, Eric Puga, vai lá e faz o gol. Não tem como realmente perdoar vocês em mais uma derrota da equipe Cruz Maltina. Vocês querem o quê? O que vocês querem? Vocês querem que o torcedor sofra, infarte, que vá para o estádio de novo na sexta-feira apoiar e vocês darem um vexame? Espero que não, né? Em casa, mais um vexame, não. Então vocês têm que buscar essa vitória, porque fica muito difícil. Agora, Diniz, você foi coerente,
né, em ter colocado o Matheus França, porque na ausência do Coutinho, sempre é o Matheus França. Tá? Você colocava, às vezes, o Matheus França de primeiro, segundo volante. Pá. Aí ontem, o que o Matheus França fez? Nada, nada. Foi nulo. O Vasco jogou com -1. E não dá para continuar com o Matheus França. Uma outra coisa que eu queria entender, sou teu fã, Fernando Diniz. O Thiago Mendes vinha treinando na data FIFA como titular lá no CT Moacir Barbosa. E ontem você não colocou, preteriu, né? O Matheus Carvalho, que não joga nada. Com todo respeito, tá, Matheus Carvalho? Você não joga nada. Você foi apático de novo. Fez 2 lambanças ontem e quase proporciona o segundo gol do Bahia. Então são essas meritocracias que eu quero entender. Porque fica difícil a gente aqui falar, não, o Vasco vai entrar com determinado jogador porque vem treinando bem. Você mesmo fala, Fernando, que não, o treinamento, lá no dia a dia, os jogadores estão treinando bem. Mas às vezes a gente cansa também aqui. Que o treinador falou, né, que realmente as nossas fontes também, não, o jogador está treinando bem, chega no campo, ou ele não entra, ou quando ele entra, ele não joga bem, não vai bem, não performa bem. Eu só queria que vocês, jogadores, no próximo jogo, na próxima sexta-feira, entrassem com mais afinco, com mais amor, fosse o grupo mais coeso, como aquele lá atrás. Eu não sei o que está acontecendo. Realmente eu não tenho a resposta, infelizmente, para vocês, meus inscritos, nossos torcedores vascaínos que tanto sofremos vendo realmente o Vasco jogar dessa forma. Não podemos, sabe por quê? Nos últimos 5 jogos o Vasco perdeu. E nos últimos 5 jogos do Sport também está lá vermelhinho. Então, jogadores, honre essa camisa, jogue pelo seu torcedor, porque mais uma vez eles vão estar lá na sexta-feira lotando São Januário, apoiando, vibrando e torcendo. Espero que vocês realmente deem a volta por cima e possam, sabe, honrar mais uma vez essa camisa tão sagrada, essa camisa tão linda, tão, sabe, tão maravilhosa, cheia de títulos, glórias, conquistas. Eu acho que está na hora de vocês realmente dar um recado para o torcedor. Gente, o que eu tenho para falar para vocês é isso. A delegação vascaína chegou nessa madrugada no voo fretado da Gol, chegou no aeroporto do Galeão por volta de 1h40. Queria até ter ido lá, mas eu estava, sabe, sem vontade. Realmente eu estava muito triste, ainda estou muito triste. Então a obrigação minha é vir aqui aos meus inscritos, aos torcedores vascaínos e passar isso para vocês. Vamos apoiar, mais uma vez, é o que o torcedor vascaíno mais faz, apoiar, ir lá no dia do jogo, na sexta-feira, no Caldeirão, torcer, vibrar, empurrar esse time para que ele consiga chegar aos grandes 45 pontos, porque, olha, 5 rodadas, você está ali estagnado nos 42 pontos. Jogadores, tá na hora, hein? Dê a resposta dentro de campo, porque tá difícil. Valeu, galera. Obrigado. Uma boa segunda a todos vocês. Uma semana abençoada. Que Papai do Céu abençoe a todos os vascaínos, sabe? E também abençoe esses jogadores para que eles tenham mais um pouquinho de tesão, sangue nos olhos e faca nos dentes para poder vencer a equipe do Internacional na sexta-feira. Fiquem com Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Obrigado por tudo. Tamo junto.